Irmãos, bom dia para vocês. Vamos começar nosso estudo e aí, conforme o pessoal for chegando, eu vou deixando eles entrar na sala aqui. Eu vou projetar os slides aqui para vocês e aí a gente ora e começa a nossa aula, tá bom? Como das outras vezes, fiquem bem à vontade para perguntar. Se aparecer alguma dúvida, vocês podem ou manda no chat por escrito, ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Fiquem bem à vontade. Eu vou fazendo pausas, parágrafo por parágrafo, para vocês conseguirem perguntar. Ok, então vamos orar para a gente começar. E aí a gente entra no capítulo 5 da nossa confissão. Senhor, obrigado por nos dar vida neste dia. Obrigado por nos dar saúde, por nos levantar na cama, nos dar comida e oportunidade de estudar mais sobre o que a Tua Palavra nos ensina. Estudar a nossa confissão de fé e aprender ou nos lembrar sobre a Tua providência, o Teu controle sobre todas as coisas. Ajuda-nos a entender o assunto dessa lição e, mais do que apenas entender, ajuda-nos a confiar no Teu governo, na Tua direção, na maneira como o Senhor rege, sustenta e dirige as nossas vidas e a nossa história. Nós pedimos isso e oramos em nome de Cristo. Amém. Bom, então o assunto de hoje, no capítulo 5 da nossa confissão, é a providência de Deus. Só lembrando vocês que no capítulo 3, a gente falou sobre os eternos decretos de Deus. Esses, como o próprio nome diz, esses decretos, eles foram feitos na eternidade, ou seja, é um plano que Deus traçou na eternidade, um projeto que Deus fez antes de criar o mundo, sobre como seria tudo no mundo. Deus já tinha planejado, detalhe por detalhe, tintim por tintim, de como seria tudo no mundo. A gente viu que isso inclui todas as coisas, desde as maiores até as menores coisas do nosso dia a dia. Inclui também o nosso destino eterno, se é para salvação ou se é para condenação. A gente falou dessas coisas. Então, no capítulo 3, nós estávamos falando dos planos de Deus, dos projetos dele, ou dos decretos dele, ou seja, coisas que ele tinha planejado fazer, coisas que, por assim dizer, estavam no papel. Aí, no capítulo 4, a gente viu sobre a criação. E na criação, Deus começou a colocar esse plano dele em prática. Então, esse decreto de Deus começou a sair do papel e começou a ganhar vida. As coisas começaram a acontecer quando ele criou o mundo, o primeiro casal e assim por diante. Então, agora no capítulo 4, ou melhor, agora no capítulo 5, a gente vai continuar vendo como esse plano de Deus, feito lá na idade, como ele se executa na história, ou como ele é concretizado, como ele é executado e colocado em prática. Então, o que é, em poucas palavras, a providência de Deus? A providência de Deus é a forma como ele providencia o seu plano de ser colocado em prática, Então, pode ajudar você a pensar nessas palavras. Providência é a forma como Deus providencia que o seu plano seja concluído, ou como Deus coloca ele em prática, Então, é Deus governando, sustentando, dirigindo todas as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, passado, presente e futuro, para que o seu plano seja realizado. Então, a providência de Deus é o próprio Deus colocando o seu plano em prática. Em poucas palavras, é isso que é a providência. Esse capítulo da nossa confissão tem 7 parágrafos. Eu vou tentar passar por cada um deles. E aí, se for aparecendo dúvidas, vocês não deixem de fazer uma pergunta sobre aquele determinado parágrafo. Ou se tiver uma pergunta, um assunto que não está naquele parágrafo, mas você pode fazer mesmo assim. Que às vezes pode acontecer da resposta para a sua pergunta estar em um parágrafo que vai vir à frente. E aí eu aviso, segura um pouquinho aí a dúvida que o parágrafo, daqui a pouco, outro parágrafo vai responder isso. Mas é que às vezes a confissão não vai tratar especificamente da sua dúvida.
Então, se tiver, não deixe de fazer, tá bem? Então, vamos lá, o primeiro parágrafo diz o seguinte: pela muito sábia e providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, embora aí com palavras difíceis e bem embolado, o que a Confissão está querendo dizer, resumidamente, é que nessa providência de Deus, ou nessa forma dele de colocar o seu plano em prática, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Então, todas elas. Todas as criaturas de Deus estão sob o controle, sob o governo dele, todas as ações dessas criaturas e todas as coisas da criação, desde a maior até a menor. Então, Deus controla e governa tudo na sua criação. Tintim por tintim, ele governa, controla, dirige, sustenta, então ele faz tudo de forma a colocar o seu plano em prática. E aí a primeira parte do parágrafo vai dizer que ele faz isso para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça. Então Deus, para a sua própria glória, governa todas as coisas da sua criação. Então deixa eu colocar alguns versículos para vocês que mostram esse ensino. Então Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala a respeito do Filho, do reinado e do governo do Filho sobre a criação. E diz que ele, o Filho, Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente já tinha aprendido lá em João capítulo 1, que por meio da sua palavra ou do seu verbo, Deus criou todas as coisas. E eu expliquei isso para vocês, quando eu preguei no texto de Gênesis 1 na igreja, há poucos domingos, que isso nos ensina que Deus Pai criou o universo por meio do seu Filho, por meio de Deus Filho, e que o Filho é a palavra, ou é o verbo. Então, por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. E agora Hebreus 1 diz que por meio do Filho também, todas as coisas são sustentadas, são mantidas no seu lugar. Tudo fica funcionando exatamente no seu lugar, as engrenagens giram, porque pela palavra do seu poder, Cristo sustenta todas as coisas. Então, Hebreus nos mostra como Deus não apenas criou o universo, mas como ele também sustenta o universo e mantém ele funcionando. Esse é o ponto. Em Atos 17, Paulo estava pregando na cidade de Atenas e ele disse o seguinte: Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, falando de Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então Paulo está falando aí sobre como Deus colocou o seu decreto, o seu plano em prática. Deus criou o homem, criou o mundo, colocou o homem para habitar no mundo. Isso é o que a gente viu no capítulo 4, sobre a criação. Mas o restante do versículo fala sobre providência. Fala que Deus dá vida a todos nós. Deus é quem dá vida. Então nós só estamos vivos hoje e agora porque Deus nos deu vida mais um dia, e Deus mantém a nossa vida. Se Deus retirasse o seu sustento de nós, a gente morreria. Então Deus é quem nos mantém vivos. Deus é quem nos faz respirar, nos faz mover, Ele quem dá vida, respiração e tudo mais. A gente só está respirando agora, nosso coração só está batendo, porque Deus está sustentando isso em nós, e Deus está mantendo isso vivo em nós. Então a gente só existe, só se move, só respira e só vive porque Deus sustenta isso. E Ele também fixou os limites da nossa vida. Ele decidiu aí quando ela vai acabar, quando ela começou e quando ela vai acabar.
Deus decidiu onde a gente vai habitar, né? Em que cidade a gente vai morar, em que casa a gente vai viver, né? Ele estabeleceu os limites da nossa habitação, como Paulo disse. Então, aí, para quem entrou agora na reunião, a gente está falando sobre a providência de Deus. A providência de Deus é a forma como Deus coloca o seu plano em prática, é como ele providencia que o seu plano seja executado e seja concretizado. E eu estou mostrando esse versículo aí de Atos, que mostra como Deus sustenta todas as coisas na criação. Deus dá vida a todos nós, dá respiração e tudo mais. A gente só está vivo, só está respirando hoje, porque a gente só se move, só existe porque Deus faz isso acontecer hoje e agora. Então Deus não colocou o seu plano em prática na criação e largou a gente para lá. Deus continua sustentando toda a criação e toda a vida humana. Deus ali, ele controla onde a gente vai viver, quanto tempo a gente vai viver, em que lugar a gente vai habitar, em que casa a gente vai morar. Tudo isso está sob o controle e o governo de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Atos 17. E Mateus capítulo 10, Jesus nos diz como o controle de Deus sobre a criação está nos mínimos detalhes, está nas coisas até que a gente não percebe. Então Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então não temam, vocês valem muito mais do que os pardais. Então Jesus está dizendo para nós que a providência de Deus é tão extensiva, tão absoluta, tão detalhada, que Deus, ele sabe, ele tem contado até a quantidade de cabelo da nossa cabeça. Até os passarinhos que caem do céu na terra, ou que caem de uma árvore, que eles morrem, estão sob o controle de Deus. Eles morrem porque Deus quer que eles morram. Então, se Deus já tem um controle sobre os passarinhos e cuida deles e controla a vida deles, Deus não vai controlar a nossa vida e não vai cuidar da nossa vida, nós que valemos muito mais que os passarinhos. Então Jesus está mostrando como Deus tem um controle absoluto sobre toda a sua criação, envolvendo o reino animal, envolvendo as plantas, envolvendo os seres humanos, e como Deus tem tudo sobre o seu controle, tudo sobre o seu cuidado. Então a gente não precisa temer, porque nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece sob o governo de Deus. E a gente precisa se lembrar disso sempre, porque a gente esquece com muita facilidade e a gente começa a reclamar dos nossos problemas. A gente se esquece que Deus nos enche de bênçãos todos os dias, nos dá vida, saúde, que Ele cuida de nós. E a gente reclama, deixa de agradecer, deixa de louvar Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, pelo cuidado dEle na nossa vida. E por isso Jesus nos lembra: não fiquem ansiosos, não fiquem com medo, não temam. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se Deus governa, controla e cuida dos passarinhos, Ele também cuida de vocês. Até os cabelos, os fios de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Então Jesus está mostrando como a providência de Deus é extensa, absoluta, como Ele governa e controla tudo. Então é isso que Jesus está nos ensinando em Mateus 10, e é isso que o parágrafo 1 da nossa confissão diz: que Deus, para sua própria glória, Ele dispõe, governa e dirige todas as suas criaturas. Então Deus, Ele sustenta e controla todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Isso é a providência de Deus. Tudo bem sobre esse parágrafo 1? Alguma dúvida? Ou sobre, como eu disse, sobre um outro assunto a respeito da providência? Me dá um ok aí que vocês estão me ouvindo. Dá um ok no chat aí se vocês estiverem me ouvindo bem. Beleza. Tá, obrigado. Vamos para o parágrafo 2, então. Parágrafo 2 diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre e contingentemente,
conforme a natureza das causas secundárias. Aí você lê um parágrafo desse e fala, não entendi nada. Mas, basicamente, o que a confissão está dizendo, com palavras difíceis, é o seguinte: ele está fazendo uma divisão entre causa primária e causas secundárias. O que é a causa primária? A causa primária é a razão de tudo que acontece no mundo acontecer. Por que eu estou vestindo azul hoje? Hoje, por exemplo, estou vestindo azul. Por que eu estou vestindo azul? Qual que é a causa primária disso? É porque estava lá no decreto de Deus que hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021, às 9 da manhã, eu ia estar vestindo azul e dando aula para vocês. Então, estava lá no decreto de Deus que eu estaria vestindo o azul hoje. Então, o decreto de Deus, ele é a causa primária, ou seja, ela é a razão para tudo o que acontece no mundo acontecer. Por que o mundo é do jeito que é? É porque Deus decretou que fosse assim. Estava no plano de Deus. Então, a razão para tudo que existe é o plano de Deus, é o decreto eterno dele. Essa é a causa primária de todas as coisas. Tudo que acontece de forma infalível e imutável, porque Deus determinou que assim fosse. E é isso que a confissão está dizendo. E aí, a confissão menciona causas secundárias. O que são essas causas secundárias? São as leis naturais que Deus estabeleceu no universo. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente enxerga um certo padrão, a gente enxerga coisas que acontecem com regularidade. A gente percebe, por exemplo, que todos os dias o sol nasce de um lado e se põe do outro, e ele vai percorrendo o céu durante o dia até escurecer, até ficar de noite, e o sol se esconde, e no outro dia ele nasce no mesmo lugar de novo. Então, a gente olha para a natureza e consegue perceber que quando o céu escurece e começa a trovejar, a gente sabe que vai chover, né? Existem observações que a gente faz da natureza que tornam evidente para nós o que vai acontecer daí a pouco. Então, por que anoiteceu? Porque o sol se pôs. Por que choveu? A gente sabe que é porque a água evaporou, ela condensou lá, passou por todo um processo de transformação de fases lá no céu, virou nuvem e depois ela choveu de novo. Ela desceu em forma líquida, ela choveu. Então, a gente olha para a natureza, a gente estuda a natureza e a gente percebe que Deus colocou algumas leis, alguns padrões na criação que a gente consegue se guiar por elas. Então, por que choveu? No final das contas, a causa primária é porque está no decreto de Deus. Porque Deus decretou que ontem chovesse, né? Choveu aqui de madrugadinha. A rua acordou toda molhada. Então, por que choveu? Porque Deus decretou que chovesse. Essa é a causa primária. Mas como causa secundária, a gente pode apontar que Deus estabeleceu leis naturais, a água tem aí 3 estados, sólido, líquido, gasoso, e que a água com o calor do sol, ela evaporou muito, ontem fez muito calor, então a água evaporou, virou gás, chegou lá no céu, na nuvem, ela voltou para o estado líquido e aí choveu de novo em cima da gente. Então, a gente sabe por leis naturais que isso acontece, que isso é a causa da chuva. Só que isso não é a causa primária. Assim, não foi isso que causou a chuva por último. Foi o decreto de Deus. Então, por isso que a confissão faz essa divisão entre causa primária, ou seja, é a razão primária para tudo acontecer, é o decreto de Deus, e as razões ou causas secundárias são as razões naturais, né? Porque Deus estabeleceu algumas regras, algumas leis naturais. Eu coloquei como exemplo a lei da gravidade. Eu sei que se eu pegar aqui uma borracha, estou com uma borracha aqui na minha frente, se eu levantar ela e soltar, eu sei que a borracha vai cair no chão. Por que a borracha vai cair no chão? Porque se eu soltei e ela caiu, é porque estava no decreto de Deus que eu ia soltar e a borracha ia cair. Mas eu sei também que Deus estabeleceu uma gravidade na sua criação e que os objetos eles são atraídos para o centro da Terra. Então, ela vai cair no chão. Então, a lei da inércia. Eu sei que se tiver um objeto paradinho ali, eu estou com uma garrafa de água aqui em cima da mesa, tem um objeto paradinho. Eu sei que se eu não empurrar essa garrafa, se não soprar um vento muito forte, se nenhuma força for aplicada nesse objeto, ele vai continuar paradinho ali, ele não vai se mexer. Então, a lei da inércia. A densidade. Por que as coisas boiam em um líquido, né? Por que se eu colocar uma folha de papel, um barquinho de papel em cima da água,
o barquinho vai boiar, mas se eu colocar um chumbo, um anzol, um chumbo de pesca, ele vai afundar. Porque eu sei que o papel é menos denso que a água, e eu sei que o ferro é mais denso que a água, então ele vai afundar. E assim por diante. A gente faz várias observações na natureza que a gente sabe que aquilo vai acontecer porque existe uma lei natural, né? A gente não precisa adivinhar qual que é o decreto de Deus para saber o que vai acontecer, porque Deus estabeleceu leis que governam o universo. Então eu posso prever o que vai acontecer adiante se eu conheço as leis naturais. Mas a causa final, a causa primária para tudo aquilo acontecer é o decreto de Deus. Então eu sei que se eu jogar se eu colocar um pedaço de isopor em cima da água, eu sei que ele vai boiar, mesmo que eu não saiba o decreto eterno de Deus. Eu sei que o isopor vai boiar na água, porque pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eu sei que o isopor boia na água, e que sempre foi assim, sempre vai ser. Mas se eu colocar ali uma placa de ferro, do mesmo tamanho que o isopor, eu sei que a placa de ferro vai afundar, porque pelo meu conhecimento, o ferro afunda na água. Então, o ponto é que existe uma causa primária para tudo acontecer, que é o decreto de Deus. Mas existem outras causas secundárias, ou leis naturais, que determinam o que vai acontecer ou não em determinadas condições. Então, a confissão faz essa divisão e talvez agora esteja um pouco obscuro. Por que a confissão está falando disso agora? Por que está falando desse assunto? E vai ficar mais claro nos dois próximos parágrafos. Mas, por enquanto, o que a confissão está dizendo é que Deus governa e controla todas as coisas, mas ele não governa sem leis naturais. Deus governa tudo, mas ele usa leis naturais para que as coisas aconteçam. Deixa eu mostrar isso em versículos e talvez fique um pouco mais claro. Então, em Gênesis 8, 22, Deus promete que, depois que o dilúvio acabou, Deus promete assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Ou seja, a criação ela vai funcionar em padrões, com padrões, em etapas. As coisas acontecem de forma ordenada, de forma regular, ou seja, você planta semente e depois você colhe. Vai ter estações que vai fazer frio, vai ter estações que vai fazer calor, vai ter verão e inverno, vai ter dia e noite. Deus controla a sua criação, mas ele usa leis para isso, ele usa padrões e regularidades para isso. Até porque se não fizesse, se tudo fosse completamente imprevisível, se a gente não soubesse se daqui a uma hora ia estar calor ou ia estar frio, se ia estar dia ou ia estar noite, a gente ia ficar muito perdido nesse mundo, né? Então Deus coloca alguns padrões para a gente conseguir viver melhor. Em Jeremias 31, Deus diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Ele que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então Deus está dizendo que ele vai manter a sua criação funcionando com padrões. O sol vai brilhar de dia, a lua e as estrelas vão brilhar à noite. A criação vai ter leis fixas porque elas não vão mudar. Então, se essas leis deixarem de acontecer, o Senhor está dizendo, também o povo de Israel vai deixar de ser o meu povo. Então, isso, na verdade, é uma forma de confortar Israel, de nos encorajar, dizendo que se nós somos a igreja do Senhor, se nós somos o povo de Deus, nós vamos continuar sendo o povo de Deus até o fim, porque assim como o sol vai continuar brilhando durante o dia até o fim do mundo, se a lua vai continuar brilhando à noite até o fim do mundo, nós vamos continuar sendo o povo de Deus até o mundo acabar, até Deus destruir tudo de novo e fazer tudo de novo. Então, o ponto aí é que Deus governa a sua criação por meio de leis fixas, né? O sol gira, a terra gira em volta do sol e gira em volta de si mesma. Por isso que a gente tem dia e noite, por isso a gente tem verão e inverno, né? Então, essas leis, elas não mudam e o Senhor está garantindo que vai mantê-las funcionando enquanto existir o planeta, enquanto existir o seu mundo criado. Então, o capítulo 2
Ó, o parágrafo 2 do capítulo 5 está falando para nós, então, que Deus governa a sua criação por meio de leis fixas, por meio de leis naturais. E aí os parágrafos 3 e 4 vão explicar para nós por que a confissão está falando disso agora. Mas, antes da gente entrar, então, nesse parágrafo 3 e 4, alguma dúvida sobre isso? Eu sei que a linguagem da confissão é um pouco complicada. Eu tentei esclarecer, tentando explicar melhor essa diferença entre causa primária, que é o decreto de Deus, e causas secundárias, que são as leis naturais. Não é que essas leis naturais, elas são uma coisa que eu preciso explicar, não é que essas leis naturais, elas são independentes de Deus, ou como se Deus não sustentasse elas também, né? Deus sustenta todas as coisas, mas ele cria padrões e cria regularidades para a gente conseguir ordenar a nossa vida melhor. Deixa eu responder uma pergunta que a Larissa colocou aqui no chat. Se vocês tiverem também, podem fazer depois. Ela diz assim, comenta assim: tem alguns momentos na Bíblia que essas causas secundárias não acontecem como normalmente. Por que Deus faz assim? Exemplo, o machado flutua, o sol para. O quê? Beleza, isso é exatamente sobre isso que os próximos 2 parágrafos vão falar. Que Deus, ele é livre para agir fora desses padrões. Então, isso é justamente o que eu estava falando agora, que Deus, ele sustenta até mesmo essas leis, de forma que se Deus quiser fazer elas pararem de funcionar, elas param. E Deus faz isso para mostrar o seu poder, né? Tanto no exemplo do machado flutuando, quanto no exemplo do sol parando, ou da terra parando, a gente vê ali que Deus fez aquilo como um sinal, como um milagre, para mostrar o seu poder e para dar um sinal de que a sua palavra é verdade e que a palavra dita por meio do profeta, no caso do machado foi o profeta Eliseu e no caso do sol foi o profeta Isaías, se não me engano, Deus está fazendo esse milagre. Na verdade, essa é a definição de milagre. O que é milagre? É Deus quebrando as causas secundárias, né, as leis naturais, é Deus quebrando elas para garantir que a palavra dita pelo profeta é verdade, que ela vem da parte de Deus. Então, Deus age além dessas leis, e ele quebra essas leis algumas vezes para mostrar que ele tem um controle absoluto sobre a sua criação. Inclusive, ele é capaz de mexer nas leis da densidade, da gravidade, mexer na rotação da Terra, mexer, entendeu? No sistema solar. Deus é capaz de fazer isso. E ele prova isso para o seu povo, para fazer o seu povo confiar na palavra que ele disse por meio do profeta. Então, esse é o motivo para Deus fazer isso. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas basicamente é por esse motivo, né? É para Deus mostrar o seu poder e ratificar a palavra do profeta, ou confirmar a palavra do profeta. Ó, é verdade, ele está dando um sinal. É por isso. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá para o parágrafo 3 e 4. Aí eu acho que vai ficar mais clara essa pergunta da Larissa. Olha só. Na sua providência, lembra, providência é a forma como Deus coloca em prática o seu plano feito lá na eternidade. Então, providência é a forma como Deus governa todas as coisas para colocar o seu plano em prática. E aí agora a confissão ela usa um adjetivo para qualificar essa providência, e ele fala, e a confissão diz assim: na sua providência ordinária, e ordinária, embora a gente use essa palavra às vezes como um xingo, né, ou seu ordinário, na verdade ordinária aí é para falar de algo que tem uma ordem, que tem um padrão, uma regularidade, ou seja, isso aí é para especificar que Deus, ele segue essas leis, ele segue uma lógica, né, ele segue padrões. Então, nessa providência, que é cheia de leis, Deus emprega meios, ou seja, tem um jeito de Deus agir. Essas leis que Deus estabeleceu, elas nos dizem o que é o normal de Deus fazer. Então, Deus tem meios normais e meios ordinários, ou seja, meios
comuns e padrões de agir, que Deus costuma agir daquela maneira. Entretanto, Deus é livre para agir sem esse padrão. Deus é livre para operar sem esses meios, operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Então, Deus é livre para agir mesmo sem essas leis, embora Deus, na grande maioria das vezes, ele governa e opera com esses meios ordinários, esses meios normais. Deus, às vezes, age de forma extraordinária, de forma milagrosa. Ele age contra esses meios, essas leis que ele estabeleceu. Aí deixa eu dar alguns exemplos, então. Primeiro, um texto que fala da forma ordinária de Deus de colocar comida na nossa mesa. Como é que Deus coloca pão na nossa mesa? Como é que Deus nos dá pão para comer, nos dá comida? As chuvas descem e a neve descem dos céus, elas regam a terra, elas fecundam a terra, a água da chuva faz a terra brotar, e a terra dá semente, e essa semente é colhida, e o semeador, aquele que plantou, ele faz pão, então ele come. Então essa é a forma normal de Deus de colocar comida na nossa mesa. Ele faz chover, rega a terra frutifica, e você colhe a terra, e com o que você colheu, você faz comida. No caso, o exemplo, o pão, né? Você pega lá um cereal, seja trigo, cevada, centeio, e faz pão com ele, e come, e mata a sua fome. Assim, é o meio ordinário de Deus de colocar comida na nossa mesa, de nos dar pão. Mas Deus faz assim normalmente. Deus estabeleceu essa regra: você tem que trabalhar, tem que plantar, tem que colher, ou tem que comprar o pão e comer. Mas Deus, às vezes, algumas vezes na história, ele agiu contra ou sem essas leis. E aí a gente tem um exemplo de Deus alimentando a viúva de Sarepta. Então, o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi essa viúva lá da cidade de Sarepta, e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, o profeta, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então o profeta Elias foi mandado por Deus a uma cidade chamada Sarepta, e lá tinha uma viúva, e Deus falou com Elias: olha, essa viúva aí vai sustentar você, vai te dar de comer. E aí Elias poderia ter pensado, né, uma viúva, né, o grupo social mais vulnerável de Israel, mais miserável, ela vai me sustentar, né? Como é que vai ser isso? E quando Elias foi falar com a viúva, ela disse que ela estava a ponto de começar a passar fome e morrer, porque ela só tinha farinha e azeite para fazer mais um pão. Ela ia fazer mais uma fornada de pão, ia comer ela e o filho, depois eles iam morrer de fome, porque não chovia, não estava chovendo sobre a terra. Então, qual que é o meio ordinário de Deus nos dar pão? Ele faz chover, a gente colhe e faz o pão. Mas em alguns momentos da história, Deus interrompeu isso, ele fez parar de chover para castigar o povo. E nesse momento em que Deus fez parar de chover, Deus alimentou uma viúva e alimentou o profeta de forma milagrosa. Ela fazia com aquele pouquinho de farinha e de azeite, ela fazia pão, e não acabava o ingrediente dela. Então ela não precisou colher azeitona para fazer azeite, ela não precisou colher trigo para fazer farinha, porque Deus multiplicava isso na panela dela. Então, Deus agiu algumas vezes na história de forma extraordinária, para mostrar o seu poder, para mostrar o seu governo sobre a criação, para mostrar que Ele é o Senhor, Ele é que é Deus, Ele que controla a chuva, é Ele que coloca comida na nossa mesa, e para Ele provar isso, Ele faz de forma milagrosa. Deus não faz nem sempre de forma natural, porque com o natural e normal a gente está acostumado. A gente não vê o agir de Deus no natural, mas quando Deus operou no passado milagres, o povo dele viu. Esse é que é Deus. Ele governa as coisas, ele tem poder, ele faz o que ele quer. Ele faz a minha comida não acabar nunca. Mesmo que o meu ingrediente esteja no final, mesmo que não chova, Deus me sustenta. Então Deus quer mostrar o poder dele, e então ele faz isso.
Então eu coloquei aí alguns outros exemplos, eu não vou ler os textos bíblicos para a gente ganhar tempo, mas aí tem alguns exemplos de como Deus é livre para agir sem os meios ordinários, ou agir fora dessas leis naturais, agir fora do que é normal e faz milagres. No passado, então, ele pegou Sara, que era uma mulher já idosa, com seus 90 anos, uma mulher estéril, que nesses 90 anos de vida nunca tinha conseguido ter um filho, tentou e nada, era estéril, infértil e era já idosa, e Deus fez ela engravidar e ter um filho. Então, a gente vê Deus agindo fora do normal. O normal é que uma mulher idosa e estéril ainda não consiga ter filhos, mas Deus agiu fora do normal e deu filhos a uma mulher estéril e idosa. Deus fez o machado flutuar sobre a água, como a Larissa comentou aí, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 6. Então, estava lá o lenhador cortando a árvore, o machado dele voou da mão dele e caiu no rio, caiu no lago, afundou, e ele falou: estou perdido porque esse machado é emprestado. O profeta Eliseu estava por ali e fez o machado flutuar. Então, Deus vai contra a lei da densidade. Deus faz ferro boiar, de boa para Deus ser nada. Então, isso aí é Deus agindo fora do normal. Daniel 3 fala sobre os amigos de Daniel que não se dobraram e não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Então o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente, e estava tão quente que um dos homens de Nabucodonosor, ele chegou perto da fornalha e se queimou. Ele não entrou na fornalha, ele chegou perto e se queimou. E aí Deus preservou a vida dos 3 amigos de Daniel dentro da fornalha. Eles foram lançados na fornalha e Deus fez eles saírem ilesos. Nem cheiro de queimado saiu deles. Então, eles estavam caminhando tranquilamente dentro da fornalha. Para Deus, isso não é nada. Deus consegue agir fora do normal, agir de forma extraordinária. Deus é livre para isso. Ele governa o mundo com causas naturais, mas ele é livre para agir sem essas leis naturais. Então, esse aí é o que está falando no parágrafo 3. Então, Deus governa o mundo por leis, mas ele é livre para agir fora dessas leis naturais, fora desses meios ordinários. E aí eu coloquei esses exemplos para vocês. Tem o exemplo da viúva de Sarepta, sendo alimentada mesmo sem chover, mesmo sem colher, comida sendo multiplicada na panela. Tem aí então Sara, o machado flutuando, e os amigos de Daniel sendo mantidos ilesos na fornalha. Tudo bem, pessoal? Eu acho que eu estava falando, eu não estava compartilhando a minha tela. Me perdoem. Eu tirei aqui o slide e esqueci de colocar de volta. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, esse é o parágrafo 3. A Isaías 55, falando que assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornem, sem que primeiro reguem a terra, fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Isso aí é a forma normal de Deus agir, falando que ele faz chover, ele rega a terra, ele frutifica e ele dá pão ao que come. Isaías 55. Aí o primeiro livro dos Reis, falando de Deus alimentando a viúva de Sarepta, mesmo sem chuva, mesmo sem colheita, ainda assim ele deu comida para a viúva, para o seu filho e para o profeta. E aí os outros três exemplos: Sara sendo idosa e estéril tendo um filho, machado flutuando sobre a água, e os amigos de Daniel sendo mantidos na fornalha. Aí dá os endereços bíblicos para, se vocês quiserem, dar uma lida nessas histórias depois. Desculpa, eu tinha esquecido de apresentar para vocês. Vamos para o parágrafo 4, então. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Nada. Ok. Vamos lá, então. Parágrafo 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios,
sabe e poderosamente os limita, regula e governa em sua múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então, agora o assunto começa a ficar mais espinhoso. Até então estava muito tranquilo, tudo muito bonito, né? Deus governa todas as coisas, ele dá comida para quem passa fome, faz a estéril ter filho, preserva os outros na fornalha. Até então estava tudo muito bonito. Mas, para a gente ser coerente com o ensino bíblico e ser coerente com essa doutrina, a gente precisa entender que Deus, ele governa e dirige todas as coisas na criação, incluindo o pecado. Então, o pecado não pegou Deus desprevenido. Não foi um acidente no plano de Deus. Deus já tinha planejado o pecado e, na sua providência, Deus colocou esse plano em prática por meio de homens e de anjos. Homens e anjos pecaram, assim, colocando o plano de Deus em prática. Isso parece muito estranho, muito espinhoso, e a confissão tem todo o cuidado de dizer que Deus permite o pecado, e não permite no sentido de que ele lava as mãos e fala assim, ó, vocês que se virem aí. Mas Deus, ele permite o pecado de uma forma tal que ele limita o pecado, ele estabelece limites para até onde o pecado vai, até onde a maldade dos homens e dos anjos vai. Deus coloca limite para as nossas ações pecaminosas. Então, o nosso pecado, tanto o nosso humano quanto dos anjos, pensando aí no diabo e os seus demônios, eles estão no decreto de Deus, eles fazem parte do controle, do domínio de Deus, da providência dele, e Deus permite esses pecados, de forma que Deus não é culpado por esses pecados, e que Deus não pecou de forma nenhuma. Essa pecaminosidade, ela procede tão somente da criatura, e não de Deus. Deus é santíssimo, Deus é justíssimo, ele não pode ser o autor do pecado, ele não pode aprovar o pecado. Então, a confissão tem todo o cuidado de tentar deixar isso bem claro, para que a gente não acuse Deus de pecado, porque isso seria terrível, isso seria um pecado, né? Então, para que a gente não atribua a Deus culpa pelo nosso pecado, a confissão é toda cuidadosa, então, ao falar sobre esse assunto. Então, eu vou mostrar alguns versículos para vocês, que mostram como Deus ele tem um controle sobre o pecado, inclusive, tanto o pecado humano quanto o pecado dos anjos. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, narra o suicídio de Saul. Então, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tirou a própria vida por covardia, por medo. Ele estava numa batalha, numa guerra. Ele começou a perder a batalha, ele viu que seus soldados estavam sendo mortos, massacrados, e aí ele pensou, eu vou perder a batalha, e os meus inimigos vão me pegar e vão abusar de mim, vão fazer atrocidades comigo para me humilhar. Então ele preferiu tirar a própria vida a passar por essas humilhações. Então aí o versículo 4 de 1 Crônicas 10 diz que Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. Então ele cometeu suicídio. E aí no mesmo capítulo, os versículos 13 e 14, dizem assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, e que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o que o narrador do primeiro livro das Crônicas está dizendo é que Saul cometeu suicídio, mas foi Deus que matou Saul. O final do versículo diz isso, ó. Por isso o Senhor o matou. O Senhor matou Saul. Peraí, mas Saul não cometeu suicídio? Sim, mas ainda assim foi o Senhor que o matou. Então o suicídio de Saul está na providência e no governo de Deus. Saul cometeu suicídio porque Deus quis, mas de forma que Deus não é culpado por isso. Saul é que é culpado. Esse foi um pecado de Saul,
e a responsabilidade é toda do rei. Deus não tem culpa no cartório, Deus não é culpado, Deus não pecou, mas Deus tem um controle, um governo absoluto sobre as suas criaturas, inclusive sobre a morte delas. E o Senhor matou Saul e transferiu o reino a Davi. E Deus fez isso para castigar Saul, porque Saul foi consultar os mortos, procurou uma necromante, uma bruxa, para consultar os mortos. O Saul não obedeceu a palavra do Senhor, então Deus o matou. E para matar Saul, Deus usou o suicídio dele. Então, vejam que Deus tem um controle absoluto sobre as suas criaturas, inclusive sobre o pecado que elas cometem, de forma que Deus não é o autor do pecado. Então, esse texto é para mostrar como Deus tem um controle sobre o nosso pecado, inclusive. Deus usa o nosso pecado para... Atos capítulo 4 mostra a mesma coisa para nós. Agora falando sobre aqueles que pecaram crucificando Cristo. Então, Pedro ora assim: soberano Senhor, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus tinha um decreto eterno, que já estava lá, então, predeterminado. Então, quando Herodes, Pilatos, que eram os governantes que mandaram crucificar Jesus, e o povo, tanto os gentios quanto os judeus, que ficavam gritando, crucifica ele, todos esses, eles pecaram. E Jesus diz que cairia um grande castigo sobre esse povo, e realmente caiu. Jerusalém foi destruída no ano 70 e esse povo todo foi morto, Deus castigou esse povo todo, porque eles pecaram. Mas eles fizeram isso, crucificaram Jesus, humilharam ele, bateram nele, mataram ele, eles fizeram tudo isso porque Deus já tinha pré-determinado. Deus já tinha estabelecido que seria assim, e eles colocaram o plano de Deus em prática. Deus usou Herodes, Pôncio Pilatos e o resto do povo como meio de colocar o seu plano em prática. Usou o pecado deles para concluir o seu propósito. Então, esses textos são exemplos, e muitos outros exemplos poderiam ser citados. Eu coloquei esses dois para mostrar como é que até o pecado humano, ele está debaixo do domínio de Deus, da soberania de Deus. Não só o pecado humano, como também o pecado dos anjos. Então, a gente vê lá no livro de Jó, que Satanás ele pede para Deus: olha, toca na vida de Jó, tira tudo quanto ele tem, mata ele, faz ele ficar doente, e você vai ver que ele vai blasfemar. Então o Senhor diz assim a Satanás: tudo quanto ele tem, quanto Jó tem, está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então Deus está permitindo Satanás agir na vida de Jó e tirar os bens dele, a família dele, mas Deus está colocando limite no pecado de Satanás, está dizendo: pode tirar o que Jó tem, só não toca nele, não estenda a mão contra Jó, não toca no meu servo. Então Deus estabelece, como a confissão estava dizendo, a permissão de Deus sobre o pecado é uma permissão tal que Deus limita o pecado. Deus ele não deixa a gente ser tão pecador quanto nós poderíamos ser. Deus não deixa a gente fazer tanta atrocidade quanto nós tínhamos capacidade de fazer. Deus limita o nosso pecado, o nosso humano, e o pecado do diabo e seus anjos também. Então Deus coloca um limite para que Satanás não passe dali. Então Satanás age dentro do limite de Deus. Satanás vai lá e pede permissão para fazer mais, para tocar em Jó. E Deus aumenta esse limite. E aí depois, no capítulo 2, Deus diz assim: tudo quanto eis que ele, Jó, está em teu poder, somente poupa-lhe a vida. Ou seja, pode tocar nele, pode fazer ele ficar doente, mas não tira a vida dele. Então Satanás foi lá, saiu da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a gente vê que Satanás, ele só age debaixo da permissão de Deus. Nós também, quando a gente peca até onde Deus põe o limite. Se Deus não estabelecesse esses limites, a maldade humana e a maldade do diabo não teriam um fim, não teriam um limite.
esse mundo ia ser só destruição, só violência. Se Deus nos entregasse ao nosso pecado, nós estaríamos perdidos, né? Então, Deus coloca um limite para os nossos pecados. Então, o que a confissão está pontuando aí é que Deus, ele, debaixo do seu governo, da sua providência, ele controla também o nosso pecado, tanto o pecado humano quanto o pecado de anjos. De forma que ele não é autor do pecado, ele não é culpado pelo pecado, e o pecado não vem dele. A Bíblia também nos ensina isso, e a gente precisa ter sempre o cuidado de dar muita ênfase a esse assunto, para não ferir a santidade e a justiça de Deus. Olha aí Tiago dizendo no capítulo 1, ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e o seduz. Ou seja, as nossas tentações para o mal não vêm de Deus, vêm do nosso próprio coração, que é mau, né? Vem do diabo, vem do mundo, mas as nossas tentações não vêm de Deus. Na verdade, nada de mal e de pecaminoso vem de Deus. E João complementa isso na sua primeira carta, dizendo: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, falando isso aí de tentação e de pecado, nada disso aí procede do Pai, isso procede do mundo. Ou seja, essas coisas pecaminosas, esses desejos maus, essas vontades imorais, nada disso procede de Deus. Isso procede do mundo, procede do diabo, procede dos homens, procede do mundo que faz oposição a Deus. Nada de mal procede de Deus. Tudo que há de mal nesse mundo de pecaminoso procede do homem, procede do diabo. Então, Deus não é culpado pelo pecado, Deus não é o autor do pecado, Deus não aprova o pecado. Mas ainda assim o pecado está debaixo do controle de Deus. E nada acontece sem que Deus tenha controle, sem que Deus estabeleça limites, sem que Deus coloque, não, daqui para lá você não passa, chega, aqui é o limite. Deus faz isso porque Ele é sábio, porque Ele é poderoso, porque se Ele não fizesse isso, a gente destruiria a criação dele e nos destruiríamos uns aos outros. Então Deus tem esse governo, esse domínio sobre o pecado, colocando limite nele, tanto no pecado humano quanto no pecado dos anjos. E aí, alguma pergunta sobre esse parágrafo? Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem mesmo, pessoal? Ok. Vamos lá, então. Os 3 últimos parágrafos desse capítulo, eles estão conectados um ao outro, e eles falam que Deus... Deixa eu apresentar aqui para vocês, né? Para eu não esquecer de novo, né? Então, os parágrafos 5, 6 e 7, eles nos lembram que Deus, nesse controle que Ele tem sobre o mal, sobre o pecado, que Deus usa o pecado e o sofrimento para o bem do seu povo. Então, o parágrafo 5 fala isso, que Deus usa o pecado e o sofrimento para o bem do seu povo. E que às vezes ele usa também para punir o ímpio, né? Aqueles que ele reprovou na eternidade, aqueles que ele desprezou e preparou para a condenação, como a gente viu no capítulo 3. Deus usa o pecado dessas pessoas para o juízo deles, para a punição deles. E no último parágrafo, capítulo 7, para dizer que Deus faz todas as coisas para o bem da igreja. Então, é isso que dizem resumidamente no finalzinho aí do capítulo 5. Deus usa o mal para o nosso bem, até o nosso pecado, e até as coisas ruins que acontecem conosco,
nós, o povo de Deus, Deus usa para o nosso bem. E Deus usa o pecado também para o mal dos ímpios. Aqueles que praticam o mal e eles são ímpios, eles não são crentes, Deus deixa eles pecarem para a própria condenação deles. Mas Deus faz tudo para o bem da igreja. É isso que diz resumidamente esses últimos 3 parágrafos. Eu vou ler o parágrafo 5, e aí eu mostro uns versículos para vocês. Assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo os seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção do seu próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo do seu próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a depender mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Ou seja, às vezes, Deus ele nos coloca numa condição na nossa vida onde a gente só passa por muitas tentações severas. E Deus, às vezes, faz isso para nos castigar. Às vezes, Deus faz isso para nos tornar mais fortes espiritualmente, para nos deixar mais preparados para enfrentar outras tentações no futuro. Então, às vezes, Deus nos faz enfrentar tentações para a gente perceber o quanto o pecado é mau e quanto o nosso coração é mau e do quanto a gente precisa de Deus. Então, Deus, às vezes, nos deixa passar por momentos de tentação para que a gente aprenda a depender mais dele, para que a gente seja humilhado e não fique orgulhoso, para que Deus nos ensine a vigiar mais, a orar mais. Então, Deus tem vários propósitos justos e santos com as nossas tentações, com os nossos pecados, com os nossos sofrimentos. E Deus faz a gente passar por esses momentos difíceis na vida para fazer tudo isso conosco. Às vezes é para nos castigar, mas às vezes é para nos humilhar, para nos ensinar a depender dele, para nos ensinar a orar mais, a vigiar mais, a jejuar, a ser mais dependente de Deus. Então Deus faz tudo isso para o nosso bem, para nos tornar mais santos, mais justos, mais sábios, mais crentes, mais piedosos. Então Deus faz isso conosco, ele faz para o nosso bem. Esses são propósitos muito justos e santos, como a confissão coloca. Deixa eu mostrar alguns exemplos na Bíblia para vocês de como Deus usa tentações e sofrimentos na vida dos crentes para ensinar a eles coisas boas. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, fala sobre o rei Ezequias. Não sei se vocês lembram, mas o rei Ezequias, ele foi um dos últimos reis do reino do sul, do reino de Judá. E esse rei foi muito bom, ele foi muito piedoso, mas ele era um rei orgulhoso, era um rei que o coração dele se exaltou, ele achava que ele era ótimo, que ele era bom, e ele não dependia muito de Deus, e Deus ensinava a Ezequias a depender dele. Deus fez isso deixando Ezequias doente, Deus fez isso para Ezequias não ser orgulhoso e aprender a depender do Senhor. Mas aí teve uma ocasião em que um embaixador da Babilônia ficou sabendo, o rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias estava doente, né? Inclusive era a doença que Deus tinha mandado para humilhar Ezequias, para ensinar ele a depender do Senhor. E aí ele orou ao Senhor, ele se humilhou e Deus curou ele da enfermidade. Mas nisso, o rei da Babilônia já tinha mandado um mensageiro, um embaixador, um comissário. E esse comissário foi até Jerusalém e o rei Ezequias recebeu ele e ficou muito feliz porque o outro rei estava se preocupando com ele. E aí o rei Ezequias quis mostrar o quanto o reino dele era rico, o quanto o palácio dele era maravilhoso, o quanto o templo do Senhor em Jerusalém era cheio de ouro, cheio de utensílios de prata. Então ele começou a mostrar a casa dele, o palácio dele e o templo para esse embaixador da Babilônia, todo orgulhoso, mostrando o quanto de ouro que tinha lá, quanta riqueza tinha lá. E a Bíblia diz que o coração de Ezequias se exaltou, e isso desagradou o Senhor. Então, o segundo livro das Crônicas diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia
foram enviados a Ezequias para informarem do prodígio que esses se deram naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Então Deus mandou o profeta Isaías anunciar: olha, esse rei da Babilônia que você quer impressionar, já que você mostrou os seus bens para ele, ele vai vir, ele vai queimar a sua casa, vai roubar os seus bens, vai queimar o templo, vai levar suas filhas como escravas. Ele vai exilar o povo para a Babilônia, esse povo vai ser cativo lá. E Deus fez isso porque Ezequias exaltou o próprio coração. Porque o povo de Israel já estava pecando também à vontade, Deus queria castigar o povo. Então, Deus fez isso para provar Ezequias e para mostrar para Ezequias que o coração dele era mau, que o coração dele era orgulhoso, que ele se exaltava no seu coração, que ele não dependia de Deus, mas ele dependia de si mesmo, que ele tinha orgulho de si mesmo em vez de ser dependente do Senhor. Ele mostrou as riquezas do seu reino como se ele tivesse conquistado, e não como se Deus tivesse dado para Israel. Então ele se orgulhou e Deus quis humilhá-lo e mostrar para ele o que estava no coração dele. Então aí é um exemplo de como Deus às vezes usa o nosso pecado e nos entrega a tentação e nos castiga às vezes para mostrar o que está no nosso coração. E para dizer: está vendo como você é mau? Está vendo como você precisa do meu perdão? Como você precisa da minha graça? Porque sem mim você não é nada, você é mau, você é orgulhoso. Deus faz isso com a gente. E Deus não fazia isso só no Antigo Testamento. Deus fez isso no período do Novo Testamento. Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Lá o conhecido espinho na carne de Paulo, o apóstolo diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, ou seja, para que eu não ficasse orgulhoso e soberbo com as revelações que Deus me dava, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me dar tapa na cara, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Paulo diz isso para dizer para nós: olha, ele não explica o que é esse espinho na carne, mas ele diz: olha, esse espinho na carne é alguma coisa má, é alguma coisa pecaminosa, porque é um mensageiro de Satanás, então envolve pecado, envolve alguém perseguindo ele, alguém falando mal dele, alguma coisa do tipo, né? Envolve um pecado, um mensageiro do diabo na vida de Paulo. Mas isso foi colocado pelo próprio Deus. O próprio Deus fez isso com Paulo para que Paulo não se ensoberbecesse, não ficasse orgulhoso, não ficasse soberbo, para que ele não se exaltasse. Então Deus deixou que esse mensageiro de Satanás desse tapa na cara de Paulo, para que Paulo se mantivesse humilde. E Paulo pediu para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus falou: não vou tirar não, a minha graça te basta, você vai suportar isso aí para que você aprenda a confiar em mim, aprenda a depender de mim, para que você aprenda a ser fraco e experimente o meu poder, experimente o poder de Cristo. E Paulo aceitou isso e se manteve com esse sofrimento, né? Com essas tentações aí, e isso foi para que Paulo não se orgulhasse. Então Deus faz isso com a gente até hoje. Ele coloca na nossa vida tentações, dificuldades, sofrimentos, para ensinar a gente a ser humilde, para ensinar a gente a depender dele, a confiar nele, a não ser fortes por nós mesmos, para reconhecer que a gente é fraco e que é só o poder de Deus para nos sustentar mesmo. Então Deus faz isso para o nosso bem, né? Deus cuida do seu povo por meio, inclusive, do pecado, do sofrimento. Deus usa essas coisas para fazer bem a nós. Embora seja bem dolorido e bem sofrido, Deus está cuidando da gente, está fazendo bem. Então é isso que o capítulo 5, ou parágrafo 5 disse. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse assunto? Tranquilo, pessoal?
Vocês não falam nada, eu tô tocando o barco, hein? Vou lá para você e tal. Quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes Deus tira os dons que eles já possuem e os expõe a objetos que, por causa da sua corrupção, se tornam ocasiões de pecado. Além disso, Deus os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo, ao poder de Satanás. Assim, acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então, o que resumidamente, em palavras simples, esse parágrafo está dizendo? O parágrafo anterior falou sobre como Deus usa o pecado e as tentações para o bem do seu povo, para nos humilhar, para nos tornar mais dependentes, confiar mais em Deus, aprender a orar, aprender a vigiar. Então, agora, a confissão vai falar sobre como Deus usa pecado e tentação para o mal dos ímpios, né? Para Deus cegar e endurecer mesmo os ímpios para que eles se condenem e se endureçam e se entreguem ao diabo por eles mesmos. Então, a confissão está dizendo isso para mostrar a soberania de Deus, endurecendo e cegando o coração do homem. Deixa eu mostrar alguns versículos que são prova disso. Em Deuteronômio, capítulo 2, o povo de Israel estava lá zanzando esse capítulo de Deuteronômio faz referência a esse episódio. O povo de Israel estava zanzando pelo deserto lá naqueles 40 anos antes de entrar na terra prometida, e aí eles iam passar por uma terra que era chamada de Esbom, e então eles estavam com muita sede, e naquela terra tinha água, e o que eles queriam era passar naquela terra, tomar um gole de água e seguir caminho. Então eles foram pedir ao rei de Esbom, que se chamava Seom, para dar permissão a eles passar pela terra, tomar água e ir embora. Então eles passaram, pediram, mas o rei não permitiu. E olha só o que Deuteronômio 2 diz sobre isso, sobre o rei de Esbom ter recusado Israel de entrar na terra dele. Diz assim: mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para não tu dar nas mãos como hoje se vê. Então, por que Seom, rei de Esbom, não deixou Israel passar? Porque Deus endureceu o coração dele, porque Deus fez ele ser teimoso, obstinado de coração, para ele não deixar Israel passar. Então, Deus podia ter agraciado, podia ter mexido no coração de Esbom e ter dado bondade a ele, e ter dado a Esbom ter dado a Seom, rei de Esbom, condições e bondade o suficiente para deixar Israel passar e tomar uma aguinha lá e ir embora. Era só Deus dar alguma bondade, mas Deus o privou disso e, na verdade, endureceu o coração dele, fez ele ser um rei teimoso. E Deus fez isso para mais tarde castigar ele, porque quando Israel entrou na terra prometida e se fortaleceu, o Senhor mandou atacar Esbom e matar o rei e matar os habitantes daquela terra. E Israel foi lá, guerreou contra aquele povo e matou todo mundo, para que eles fossem castigados. Então Deus, ele endurece a quem quer, né? Lembra da gente lendo em Romanos 9, domingo passado? Deus endurece a quem quer, ele tem misericórdia de quem quer, e Deus endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração do rei de Esbom para a própria condenação deles, para que eles fossem condenados pelos seus pecados e castigados por eles. Então a gente vê em Deuteronômio 2, versículo 30, isso acontecendo. O Salmo 81 diz assim, é o próprio Deus dizendo: o meu povo não quis escutar minha voz, Israel não me atendeu, então eu deixei eles andarem na teimosia do coração deles, que eles sigam seus próprios conceitos. E aí a conclusão foi que eles se lascaram, né? Eles ficaram andando pelo deserto e morreu todo mundo, porque eles não escutaram o Senhor. Deus entregou eles na própria teimosia do coração deles, para a própria destruição deles. Aí falando do povo ímpio de Israel, né? Porque nem todo israelita era crente.
Então, aqueles que não eram, os que eram ímpios, Deus entregou eles a própria teimosia do coração deles, para que eles se perdessem, para que eles fossem condenados. Então, Deus diz isso aí no Salmo 81. Romanos capítulo 1, Paulo diz assim: por isso Deus entregou tais homens, falando aí dos idólatras, dos homossexuais, dos pervertidos, daqueles que, vendo na criação que existe um Deus, eles ignoram Deus, e eles vivem como se Deus não existisse. Aí olha o que Paulo fala sobre esses homens. Deus entregou esses homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para eles desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Falando aí do lesbianismo, né? De mulher se deitando com mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, falando aí do homossexualismo, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para eles praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, e a lista continua em Romanos 1 de quantos pecados esse povo comete, porque Deus entregou esse povo à sua própria maldade. Ou seja, em vez de Deus colocar limites mais restritivos ao pecado deles, Deus entregou eles à sua própria maldade, para que eles pratiquem coisas condenáveis e sejam, no final, punidos pelos seus erros e condenados com açoites a mais no inferno pelos pecados que eles praticam. Então, Deus colocou menos limite no pecado deles, os entregando à própria maldade do coração, para que eles se condenem a si mesmos por aquilo que eles praticam. Então, aí, mais um texto da Bíblia falando de como Deus entrega os homens à sua própria maldade. Em Romanos 11, Paulo diz assim: o que a gente vai dizer? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição de Deus, né, falando aí da predestinação, a predestinação alcançou. E o resto, ou seja, aqueles que não foram predestinados, aqueles que não foram eleitos, esses Deus endureceu, esses foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo está falando dos judeus que não se converteram ao cristianismo, que não creram em Cristo, ou seja, eles criam no Deus da aliança, eles tinham a lei, eles tinham Moisés, tinham os profetas, eles tinham a Bíblia, mas eles não criam Jesus. A Bíblia é um livro todo de profecias, o Antigo Testamento é um livro todo sobre profecias a respeito de Cristo, e quando Cristo veio, os judeus não acreditaram, e até hoje não acreditam. E por quê? Porque não são eleitos, porque Deus endureceu o coração deles, porque Deus não deu olhos para que eles vissem, Ele não deu ouvidos para que eles ouçam. Deus entorpeceu o espírito deles para que eles não creiam, porque eles são condenados, eles não são eleitos. Então, Paulo está dizendo isso aí em Romanos 11, para mostrar que aqueles que Deus não escolhe para a vida eterna, Deus endurece. Esse e os outros diversos exemplos que a gente leu nos versículos anteriores. Então, sei que esse é um parágrafo bem pesado, é bem difícil de digerir, mas é a realidade do que a Escritura ensina para nós, que Deus, às vezes, ele cega, ele endurece os homens, os malvados, os ímpios, para a sua própria condenação. Deus entrega eles às suas próprias paixões, às tentações do mundo, ao poder de Satanás, assim como a nossa confissão está dizendo aí no parágrafo 6. Tudo bem sobre esse assunto? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar, gente. Fiquem tímidos, não. Se tiver dúvida, podem perguntar. Ok?
Vamos lá para o último parágrafo, então. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Deus cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela, ou para o bem dela. Então, o parágrafo, esse assunto da providência, no capítulo 5, se encerra falando que Deus faz tudo para o bem da igreja. Deus cuida e tudo dispõe para o bem da igreja. Ou seja, Deus faz tudo para o nosso bem. Até quando Ele nos castiga, até quando Ele nos sacode, Deus está fazendo tudo para o nosso bem. Os sofrimentos que a gente passa nessa vida, as tentações, as dificuldades, também as bênçãos, né, as alegrias, os momentos bons e tranquilos, tudo é para o nosso bem. Deus tem um plano para tudo na nossa vida. Nada acontece por acaso, nada acontece sem propósito. Deus está sempre agindo para o nosso bem, até quando a gente sofre. Então vamos ver alguns versículos aí. O profeta diz o seguinte no capítulo 9: Ei, homens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo noivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Então, o que Deus está dizendo aí por meio do profeta Amós? Não sei se vocês... O trigo não é tão familiar para nós, mas pensa em um companheiro lá que põe o café com uma peneira. Ele coloca o café numa peneira, junto com folha, com galho, e ele começa a sacudir esse café, jogando o café para cima, de forma que, como a folha e os galhos eles são mais leves, eles voam e vão caindo no chão. E o café vai ficando na peneira. Depois de alguns segundos lá peneirando o café, fica só café na peneira, café puro, e não cai nenhum café no chão. Pelo menos quando o cara é bom de peneirar, ele não deixa nenhum grão de café cair no chão. Mas o que é sujeira, palha, pedaço de mato, pedra, aí isso aí cai no chão. Então Deus está dizendo que sacudir o povo de Israel entre as nações, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. E aí, como o trigo não é tão comum para a gente, estou falando do café. Então Deus sacode o seu povo. Deus às vezes faz a igreja sofrer, a igreja passar por uma tribulação, uma dificuldade, uma perseguição, para dar uma peneirada na igreja, de forma que os fiéis ficam e os infiéis caem no chão. Então, às vezes, Deus sacode, e eu afirmo para vocês que Deus está fazendo isso conosco hoje, agora, com essa pandemia. Deus está dando uma peneirada na igreja. Os infiéis, eles não permanecem. Os infiéis, no meio da crise, eles fraquejam, eles caem, eles vão embora. Agora, os fiéis, os que realmente são crentes no Senhor Jesus, que são fiéis, eles permanecem. Isso não só na pandemia, mas com toda a crise, toda a dificuldade que o povo de Deus passa. Deus está peneirando o seu povo. Os fiéis ficam como o grão de café fica lá na peneira. Nenhum só cai, mas o que é palha, o que é mato, esses vão embora. Então, Deus está falando que vai fazer isso com o povo de Israel, por meio do profeta Amós. O mal não... então, o povo vai ser separado, então, e por meio dessa sacudida, Deus vai fazer bem ao povo, separando os maus, e Deus vai também, aí, pelo anúncio, pela profecia em Amós, Deus vai restabelecer o tabernáculo caído de Davi. Deus está falando aí que vai enviar o Messias, ou seja, por meio do exílio que o povo ia passar, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, por meio aí da dominação romana e de tudo mais que ia acontecer, Deus ia peneirar o povo dele, e Deus ia mandar o Cristo, né, o filho de Davi, ia restabelecer o seu trono, ia levantar Israel do meio das ruínas, e ia restabelecer o reino como o reino era na antiguidade, lá no tempo de Davi, um reino glorioso, um reino rico, um reino próspero, um reino de paz. Então, Jesus Cristo é aquele que traz esse reino de paz, de prosperidade, ele que restabelece o tabernáculo caído de Davi,
E isso aconteceu com Israel, porque quando Deus levantou o seu Filho, Jesus Cristo, os que eram realmente crentes, os que eram café de verdade, eles creram no Senhor e foram atrás de Jesus, se tornaram discípulos, se tornaram a igreja de Cristo. Os judeus que não eram verdadeiramente café, que eram palhas, eram folha, eles caíram e ficaram para trás. Então Deus deu essa peneirada no povo de Israel em diversas ocasiões, aí mais especificamente falando dos exílios, e Deus continuou fazendo isso com o seu povo, mas em tudo isso Deus age para o nosso bem, e Paulo nos lembra isso em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus faz tudo para o nosso bem, até o sofrimento que a gente passa, até as dificuldades, até as crises, até as perseguições, até as pandemias. Deus faz tudo para o bem da sua igreja, e nada passa despercebido aos olhos de Deus, nada acontece de forma que Deus perca o controle disso, ou nada acontece sem que já não estivesse planejado por Deus, tintim por tintim, e a gente pode ter a segurança de que Deus faz tudo para o nosso bem. E é isso aí de que fala o capítulo 5 da nossa confissão, a providência. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre esse assunto? Falem agora ou calem-se para sempre. Tudo bem sobre esse assunto? Capítulo 5, em geral, providência. Se não tiver nenhuma dúvida sobre isso, vocês podem perguntar até de outros assuntos. Além das duas perguntas que colocaram aqui no chat, a Simone e o outro que eu não sei quem é, WMX Sports. Além dessas duas dúvidas ou comentários, mais alguma? Vão bolando aí enquanto eu respondo essas aqui. Vamos lá, a Simone diz assim: pastor, temos que crer e pronto, porque se a gente começa a pensar que Deus veio para os seus, mas também endurece o coração deles para que não crescem, então tem que ser pela fé mesmo, senão parece contraditório. É realmente muito difícil para nós encaixar essas verdades na nossa cabeça, né? Quando a gente vê na Bíblia que Deus ele escolheu um povo para si, que ele amou esse povo, ele elegeu ele desde a eternidade, que ele faz tudo para o bem desse povo. A gente vê essa verdade. E a gente vê também que Deus rejeitou algumas pessoas, que Deus endurece elas, entrega elas a seus próprios pecados. A gente vê essas duas verdades na Escritura. Para nós é difícil encaixar as duas na nossa cabeça, mas a gente tem que crer nas duas, porque a Bíblia ensina as duas coisas, né? E a gente precisa crer na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa aceitar os ensinos dela, tentar e se esforçar para encaixar isso e agir e tentar perceber a coerência dessas duas coisas. Elas não são verdades contraditórias ou incoerentes. Elas são difíceis de serem conciliadas, mas contraditórias eu não diria, porque Deus ele é um Deus lógico, né? Ele age de forma ordenada, né? Não há desorganização ou contradição em Deus ou na sua palavra. Então Deus age sempre conforme os seus propósitos, que são santos, perfeitos. E de alguma forma que a gente realmente não entende, e realmente é muito difícil para nós lidar com esses ensinos, de alguma forma Deus é perfeitamente justo e santo em todas essas coisas. Como a gente falou nos estudos anteriores do capítulo 3, o que deve deixar a gente impressionado, de olho arregalado, de boca aberta, não é o fato de Deus endurecer algumas pessoas, é o fato de Deus ter misericórdia de algumas, né? Todos nós merecíamos condenação, todos nós merecíamos ser endurecidos por Deus e sermos entregues ao nosso próprio mal. O que é ser endurecido por Deus? Não é Deus fazer a gente pecar, né? Não é? Então, quando a gente vê que Deus endurece uma pessoa, não quer dizer que ele tenta essa pessoa, né? Porque a gente viu na Bíblia que Deus não tenta ninguém ao mal, porque ele é um Deus santo e não faz isso. E também não quer dizer que Deus nos força a praticar o mal, né? A gente viu no capítulo 3 que Deus não viola a nossa liberdade. Quando a gente peca, a gente faz por livre e espontânea vontade. A gente viu isso lá no capítulo 3. A gente não peca por obrigação.
Deus não força a gente a pecar, a gente peca porque quer, porque a gente gosta, porque a gente quer fazer isso. Então, como é que a gente tem que tentar entender o que é Deus endurecer? Então, primeiro, não é Deus nos tentar, porque Deus não tenta. Não é Deus forçar a gente a pecar, porque Deus não força a gente a pecar, a gente age por livre e espontânea vontade. Também não é o próprio Deus pecando, né? Porque Deus não peca. Nenhum mal procede de Deus, como a gente viu lá na primeira carta de João. Então, pensando nisso, o que é Deus endurecer as pessoas? O que é Deus entregar elas à sua própria vontade? É Deus não colocar muitos limites aos pecados das pessoas, é deixar elas pecar à vontade, sem estabelecer um limite rigoroso. E é Deus não colocar peso na consciência dessas pessoas, é Deus não fazer elas se converterem, é Deus não gerar arrependimento nelas, porque a Bíblia nos ensina que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, é Deus quem nos converte dos nossos maus caminhos, é Deus quem muda o nosso coração, é Deus quem tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração macio nesse sentido, né? Então, quando Deus ele não faz isso em nós, Deus está endurecendo, ele está nos entregando. Então Deus não está nos forçando a pecar, Deus não está nos tentando, Deus está apenas nos entregando a nossa própria maldade, que sem Deus fazer nada, ela já é uma maldade que vai nos levar a cometer muitos pecados. Então, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, que Deus endureceu lá o rei de Seom, é Deus ali de forma ativa, não fazendo com que aquele sujeito se converta, não dando a ele olhos para enxergar a realidade, né? Não dando a ele ouvidos para ouvir e crer, é ele agindo do jeito que ele quer agir mesmo, sem Deus colocar muito limite no pecado dele. Então, a gente precisa conciliar essas duas verdades que a palavra ensina, que Deus é soberano e o homem é responsável pelo seu pecado, de forma que isso não torne Deus autor do pecado, que a gente não culpe Deus pelos atos humanos ou diabólicos, que a gente não atribua a Deus culpa por algum pecado ou alguma tentação, porque a Bíblia ensina que nada de mal procede de Deus, que nenhuma tentação vem de Deus, nada de mal vem de Deus. Em Deus é só justiça, santidade, verdade, perfeição, né? Não há nada de mal em Deus, e a gente precisa entender isso para não culpar Deus, porque isso é muito perigoso, né? Então, a gente precisa tentar conciliar essas verdades. O segundo comentário é o seguinte: verdade, na minha vida cristã, tenho visto muitos se afastarem da igreja quando há dificuldades e crises, bem como tenho visto muitos ficarem firmes. É isso aí, a gente pode lembrar da parábola do semeador, né? Jesus diz que ele semeou em vários solos, o pregador semeia em vários solos diferentes, e aí o solo é uma metáfora para coração, né? Várias pessoas ouvem a pregação do evangelho, mas algumas, quando sobrevém perseguição ou dificuldade, as pessoas desistem da fé, elas abandonam a fé. Num primeiro momento, elas parecem com muita alegria receber o evangelho, receber o Senhor Jesus, mas quando aparece uma dificuldade, a pessoa foge, a pessoa cai na fé, a pessoa sai correndo, ela se desvia, né? Não quer dizer que toda pessoa que sai da igreja e que passa por um momento de esfriamento espiritual, digamos assim, por um momento de crise, não quer dizer que todos esses são infiéis e são perdidos, né? Acontece, às vezes, o crente verdadeiro se desviar e depois ele volta, ele se fortalece e depois ele se reestabelece. Mas o que a gente vê acontecendo mesmo é que há muito joio no meio do trigo, e quando passa a dificuldade, quando vem uma crise, quando vem uma dificuldade, essas pessoas elas se afastam. E muitos saem do nosso meio porque não somos nossos mesmo. Muitos saem porque eles eram palha, né? Então, Deus dá uma sacudida no seu povo às vezes, e sempre para o nosso bem, e dá uma peneirada no nosso meio. Isso faz bem para nós. Tudo na nossa vida cristã é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso crescimento, tudo coopera para o nosso fortalecimento, tudo coopera para a gente se tornar mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais santos, mais justos, mais conhecedores da verdade, mais firmes na nossa fé. Tudo Deus faz para o nosso bem.
Mais uma pergunta, comentário? Fiquem à vontade, gente. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, pergunta, vamos orar então, e a gente encerra nossa reunião, nosso estudo. Como das outras vezes, estou gravando aqui a chamada, vou postar lá no YouTube para se vocês quiserem rever depois para estudar, mandarem para um amigo, parente, ou quem não pôde estar na reunião depois assistir, estudar também. Vamos orar e a gente encerra assim. Senhor nosso Deus, obrigado por esse estudo, obrigado porque nós podemos olhar para a Bíblia e ver que a tua providência, ela é perfeita. O Senhor tem controle sobre tudo, até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nós podemos não ficar ansiosos, não ter medo, nós podemos ter coragem, confiança no Senhor, porque tudo está sob o teu controle, e nada acontece sem que o Senhor governe sobre isso. Nada acontece que não seja para o nosso bem, nós, a tua igreja, nós os que cremos. Então, Senhor, enche o nosso coração de confiança, de temor do Senhor, de dependência, nos torna cada dia mais dependentes, mais íntimos do Senhor, mais confiantes, não nos deixe ensoberbecer, não nos deixe ficar orgulhosos, soberbos, mas ajuda-nos a sempre confiar e depender de Ti. Ajuda-nos a confiar na Tua providência, dia e noite, em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de crise, dificuldade e tentações. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos, oramos em nome de Jesus e por tudo te agradecemos. Amém. Gente, obrigado pela participação de vocês na aula, Deus abençoe, bom domingo. Até mais tarde, 7h30, eu mando lá o link para a gente fazer mais uma reunião, tá bem? Deus abençoe vocês, ótimo domingo.